Louvado seja o nosso Deus. Amados, eu quero compartilhar hoje uma palavra, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, no versículo de número 57. Eu quero dar um tema para essa reflexão. Chegou o tempo que você tanto esperava. Chegou o tempo que você tanto esperava. Lucas, capítulo 1, versículo 57, está escrito, diz assim a palavra de Deus: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Quando chega o tempo de algo ser cumprido, nada será impedimento. Quando chega o tempo de Deus, de algo ser cumprido nesta terra, nas nossas vidas, não há nenhum impedimento. Ninguém pode impedir. O profeta Isaías, ele já disse: agindo Deus, quem poderá impedir? Quem impedirá? E eu creio que chegou um tempo de Deus cumprir algo na tua vida. Esse é o tempo que Deus vai cumprir algo que você tem tanto aguardado. Você que tem esperado algo há muito tempo, há muitos anos até, eu creio que chegou esse momento de Deus cumprir. Esse é o momento, esse é o tempo, em nome de Cristo Jesus. Eu estava nesses dias, tinha me levantado, estou agora fazendo um hábito aí de caminhar, voltar a caminhar, e agora cedinho, mas antes de fazer a minha caminhada, eu estou pegando um versículo da palavra e escrevo ali num pedacinho de papel e vou caminhando e vou recitando, vou citando, vou memorizando, vou meditando naquela palavra. E esses dias eu abri a minha Bíblia, depois dele acordado para sair para fazer a minha caminhada, e abri em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso foi pela manhã. Mais tarde, ao meditar na palavra e para estudar, me veio Lucas 1,57. Quando eu abri a Bíblia, veio aqui: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Então Deus estabelece tempos para que as coisas aconteçam. É Deus que estabelece o tempo. E quando esse tempo chega, Deus faz que isso se cumpra. Não há nada, não há pessoas, não há anjos, não há demônios, não há nada na terra, debaixo da terra, nos céus, em qualquer que seja o lugar, que possa impedir Deus de fazer que aquilo que Ele estabeleceu deixe de acontecer. E Deus, Ele havia estabelecido um tempo para uma mulher dar à luz. E o nome dessa mulher era Isabel. Deus havia estabelecido um tempo para que ela fosse mãe. E ela tornou-se a mãe de João Batista, aquele que veio para apontar a Jesus, para mostrar quem era Jesus, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que não teve medo de perder discípulos, que apontou para Jesus, aos seus discípulos, dizendo: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus. E, inclusive, 2 dos seus discípulos deixaram João Batista e passaram a caminhar com Jesus. Então, aquilo que você não recebeu até agora é porque não havia chegado o teu tempo, não é porque Deus não queria te dar. Muitas vezes nós chegamos a pensar dessa maneira: não, Deus não está querendo que isso aconteça na minha vida, Deus não está querendo me abençoar, Deus não está querendo me dar isso. Não, amados, é porque não chegou o tempo. Não havia chegado o tempo de Isabel. Enquanto não chegou o tempo de Isabel, chegou o tempo de outras pessoas. Chegou o tempo das suas amigas, chegou o tempo das suas vizinhas, chegou o tempo das suas irmãs, chegou o tempo das suas,
de alguém da sua família, dos seus familiares, mas não havia chegado o tempo dela. Mas quando chega esse tempo, o tempo que Deus estabelece, nada será impedimento. E o texto está dizendo aqui que o tempo de Isabel chegou, cumpriu-se o tempo. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Era o tempo dela sorrir, era o tempo dela ter satisfação, era o tempo que ela tanto desejava se alegrar. Por muitos anos ela quis isso, mas não aconteceu. Por muitos anos ela orou, mas não aconteceu. E eu sei também que você tem orado, você tem buscado, você tem jejuado, você tem suplicado, você tem subido ao monte, você tem feito campanha de oração e nada aconteceu. Assim foi por muitos anos na vida de Isabel, por muitos anos ela sentiu muita tristeza, por muitos anos ela se sentiu humilhada, por muitos anos Isabel viu mulheres ali gerando, dando à luz. Porém, aqueles anos não eram os anos de Isabel, não era o seu tempo. O seu tempo era o tempo que o Senhor havia estabelecido. Ela não havia recebido, porque Deus ele tinha um propósito maior. Por que as coisas ainda não aconteceram na tua vida? Porque há um propósito maior. Essa espera que tem acontecido na tua vida só indica uma verdade: há um propósito maior. Não é porque Deus não vai te dar, não é porque Deus não vai te abençoar, é porque tem um propósito maior. E isso era a verdade na vida de Isabel. Havia um propósito maior para toda aquela espera. Deus estava preparando o tempo certo, estava preparando ali o filho certo, um filho que viesse trazer muita glória, muita honra, muito louvor a Deus, aonde Isabel iria se alegrar muito e muitos iam se alegrar também. Eu quero dizer que muitas pessoas elas vão se alegrar com aquilo que você está esperando e que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Muitas pessoas vão sorrir, muitas pessoas vão se alegrar. Nós precisamos entender que Deus, ele trabalha na agenda dele, não é na nossa agenda. É na agenda dele. No nome de Cristo Jesus, tudo já estava estabelecido ali no céu. Tudo já estava estabelecido. Então, as coisas que vão acontecer na tua vida, elas foram estabelecidas no céu. Você talvez nem conheça, nem sabe, nós nem conhecemos, nem sabemos. Deus muitas vezes não mostra, mas já foi estabelecido ali no céu, e nós só precisamos confiar no Senhor, confiar nos seus planos, confiar que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. No nome de Cristo Jesus. E Deus, ele tinha um plano para Isabel, como Deus, ele tem um plano também para você. Um plano maior do que você imagina. Eu sempre estou citando Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Havia um plano muito maior. Algo que Deus não queria apenas dar um filho a Isabel, mas Deus iria trazer João Batista, o precursor, aquele que iria identificar o Messias, o Salvador, no nome de Cristo Jesus. Eu quero dizer que Deus ele tem algo para fazer na tua vida, algo que vai trazer grande alegria. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, chegou o tempo de Isabel. Essa é a verdade, tudo acontece no tempo estabelecido por Deus. Tudo acontece no tempo estabelecido por Deus. Nós só temos que permanecer, confiar e esperar. E às vezes a gente faz isso em meio a dores, em meio a choros, em meio a prantos, em meio a humilhação, em meio a vergonha. Olha a humilhação que não foi para Isabel. É muita humilhação. Eu acredito que a maior humilhação para ela era justamente pelo seu estilo de vida, pela sua vida, pela sua dedicação. Porque se a gente for aqui para Lucas capítulo 1, versículo 6, diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não é fácil para um crente, para um cristão,
se guardar, viver em obediência, viver nos preceitos do Senhor, buscar uma vida irrepreensível e esperar algo e isso não acontecer. Não é fácil. Quanto mais alguém se dedica a Deus, claramente eu sei que isso é fato. Quanto mais nós nos dedicamos a Deus, quanto mais nós nos santificamos a Deus, claro, e algo não acontece, isso muitas vezes tem um peso na nossa vida. Isso tem muitas vezes um peso de frustração, um sentimento de humilhação, de vergonha. Senhor, eu estou me guardando, Senhor, eu estou me santificando, Senhor, eu estou cumprindo com a tua palavra. E cadê, Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido? Cadê aquilo, meu Deus, que eu tenho esperado, Senhor? Eu não vejo acontecer. Então, muitas vergonhas Isabel passou, muita humilhação aconteceu ali na sua vida, muitas dores ela sentiu, não dores de parto, era o que ela queria ter, a dor de parto, mas a dor na alma, a dor de não gerar, a dor de não ver o seu sonho concretizado, o seu projeto de vida ali realizado, no nome de Cristo Jesus. E eu sei que você tem visto aí muitos se alegrarem, sorrirem com os milagres, com os feitos, com os sonhos realizados. Isabel, por muitos anos, ela viu isso. Por muitos anos, Isabel viu outras mães gerando, outras mães dando luz. Por muitos anos, Isabel viu outras mulheres sorrindo, se alegrando com aquilo que estava acontecendo na vida delas. Mas naqueles anos era o tempo daquelas mulheres. Era o tempo delas, não era o tempo de Isabel. Quantos não foram os dias que ela viu as suas amigas, suas irmãs, suas vizinhas e tantas outras ali, um pé de barrigão, gerando, dando à luz, depois as mães segurando nas mãos de cada dos seus filhos, passeando, andando de um lugar, vendo os meninos crescendo, já até se tornando pais, se tornando mães, porque o texto vai dizer aqui em Lucas que Isabel, ela vai ter um filho em idade avançada. Então, por muitos anos, ela viu mães dando filhos que cresceram e já estavam tendo outros filhos e nada acontecia na sua vida. Mas agora, o texto diz, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e ela teve um filho. Agora chegou o tempo dela. Eu quero dizer que agora chegou o teu tempo. No nome de Cristo Jesus. Chegou o teu tempo. Chegou o teu ano. Esse é o teu ano. Celebre, louve, no nome de Cristo Jesus. Salmo 46, versículo 1 disse, aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louve ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Antes de Josafá ter aquela grandiosa vitória, a Bíblia diz que eles louvaram o Senhor. Eles bendizeram o Senhor, engrandeceram o Senhor, louvaram o Senhor pela sua misericórdia, porque o Senhor era bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louve ao Senhor pela fé e creia que esse é o teu ano, é o ano da tua vitória, é o ano de Deus remover a tua vergonha, é o ano de Deus remover essa humilhação, é o ano de Deus enxugar as tuas lágrimas, é o ano do Senhor realizar o teu grande sonho, no nome de Cristo Jesus. Esse é o teu ano, esse é o teu tempo. Cumpriu-se o tempo agora. No nome de Jesus, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz. Não está dizendo a Joana, a Maria, a Francisca, a Eduarda. O texto está dizendo que foi o tempo de Isabel. É você agora que está ouvindo essa palavra. O tempo cumpriu-se. O tempo que era necessário para que o nome de Deus fosse glorificado. O tempo para que a agenda de Deus fosse restabelecida. Cumpriu-se o tempo. No nome de Cristo Jesus, o tempo da espera, o tempo da fé, no nome de Jesus, o tempo da perseverança, o tempo da confiança, Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho, no nome de Cristo Jesus. Chegou o tempo para que ela tivesse a sua realização, o seu projeto de vida passasse agora a ser uma conquista, não mais um projeto, mas era uma conquista. No nome de Jesus, nada podia impedi-la, nada pôde impedir a Isabel
Nada pôde impedir Isabel de ser mãe. Eu quero dizer que tudo que Deus projetou, estabeleceu na agenda dele sobre a tua vida será cumprido. Não haverá ninguém, não haverá principados, não haverá potestade, não haverá ferrolhos, não haverá tranca, não haverá demônio, não haverá obra de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, olho grande, inveja. Nada irá impedir aquilo que Deus estabeleceu na agenda dele para cumprir-se na tua vida. Nada impediu Isabel de dar à luz, porque tudo estava na agenda do Senhor. Tudo estava na agenda do Senhor. No nome de Cristo Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler o que está escrito lá em Isaías capítulo 14, versículo 27. E eu peço mais, marque esse versículo, faça um marcador de texto, memorize esse texto, guarde ele no teu coração. Olha o que o Senhor vai te dizer nessa manhã agora. Isaías capítulo 14, versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? O profeta Isaías está dizendo que o Senhor dos Exércitos determinou. Quem é que pode invalidar? Quem é que pode invalidar aquilo que Deus prometeu na tua vida? Quem é que pode invalidar o sonho que Deus vai materializar na tua vida? Quem é que pode invalidar a vontade de Deus, o querer de Deus? A Bíblia nos diz lá nas cartas, Paulo diz que do Senhor é o querer e o efetuar. É aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus estabeleceu na agenda dele, o tempo, para que as coisas acontecessem na tua vida. Quem é que pode invalidar isso? Quem é que pode fazer que a mão do Senhor, uma vez que ela está sendo estendida na tua direção para te abençoar, para tornar real, para cumprir aquilo que ele estabeleceu? Quem é que pode fazer que a mão de Deus ela seja recolhida? Ninguém. Quem é que pode contra o braço do Senhor? Quem é que pode contra o braço do Senhor? Deus, quando estabeleceu o tempo lá para Abraão, lá em Gênesis você vai ver, quando Deus disse que o povo passaria ali um tempo no Egito, mas que depois Deus tiraria ele. Quem pôde impedir? Faraó até tentou, mas Deus destruiu, Deus destronou o Egito. Deus destronou o Egito. Não houve impedimento. A força do Egito, as armas do Egito, o que o Egito tinha, que colocou que parecia ser imbatível, não pôde impedir. Ninguém vai impedir aquilo que Deus ele já determinou, e chegou o tempo de Deus cumprir na tua vida. No nome de Jesus, a mão do Senhor está estendida ao teu favor agora. No nome de Jesus, por muitos anos você chorou, por muitos anos Deus te viu triste, por muitos anos você passou vergonha, por muitos anos humilhação. Foi assim na vida de Isabel, mas agora o texto diz, cumpriu-se o tempo, o seu tempo. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e ter um filho. No nome de Jesus. Agora Deus estava dando um fim à sua vergonha. Muitas vezes, a mulher, quando ela não tinha um filho naqueles dias, ela era tida como amaldiçoada. Olha como o cristão ele precisa conhecer a Deus e conhecer a sua vida com Deus. Porque muitas vezes você está indo para a igreja, muitas vezes você está vivendo a sua vida em obediência a Deus. Muitas vezes você está lá dizimando, ofertando, servindo ao Senhor, evangelizando, ajudando o teu pastor, ajudando na obra missionária. Mas as coisas não acontecem na tua vida. E alguém diz, isso está acontecendo, é porque deve ser obra de maldição. Há uma maldição na vida dele, uma maldição na vida dela. Isabel não gerou filho, é porque é uma amaldiçoada. Mas o que é que a Bíblia diz aqui? Nós temos que dar ouvidos. A Bíblia diz, ouça o que diz o Espírito. Não é ouça o que diz as pessoas. É ouça o que diz o Espírito. E o Espírito diz que ambos, tanto Isabel como seu marido, Zacarias, eles eram justos. Lucas 1,6. Ambos eram justos diante de Deus. E viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então cai por terra todo argumento, toda palavra, toda falácia, toda narrativa que muitas vezes as pessoas falam, os irmãos na fé falam, às vezes pastores falam, está debaixo de maldição.
Está aí, que se estivesse debaixo da bênção, já tinha tido um filho. Tantos anos na vida, não estou vendo nada acontecer, não estou vendo o resultado, mas tudo estava obedecendo a um tempo determinado por Deus. É isso que você tem que crer, que tudo na tua vida está obedecendo a um tempo, a uma agenda do céu, não uma agenda da terra, não é uma agenda de homens, mas uma agenda do Espírito Santo de Deus. Mas agora Deus vai silenciar os que falaram, os que trouxeram uma narrativa contrária. Agora o Senhor dos Exércitos, Ele determinou um tempo para ser cumprido na tua vida, onde você vai agora contemplar os teus sonhos, um sonho bem antigo. Foi isso que Deus fez na vida de Isabel. Chegou o tempo dela, chegou o tempo de Isabel, no nome de Cristo Jesus, o tempo de Deus mudar a sua vida. Chegou o tempo de Isabel dar luz, o tempo dela se alegrar. Chegou o tempo da vergonha de Isabel ser removida da sua humilhação. Teu fim chegou esse tempo na tua vida, creia. Se você tem vivido dias, anos de humilhação, de vergonha, creia que Deus estabeleceu tempos. E os tempos, eles são diferentes. Os tempos não são iguais. O salmista disse, o choro pode durar a noite inteira, a noite, o tempo do choro, mas ele disse, mas a alegria vem pela manhã. Então tem uma alegria do Senhor para a tua vida, meu irmão. Tem uma alegria do Senhor para a tua vida, minha irmã. No nome de Cristo Jesus, você precisa crer que o Deus que você serve, que nós servimos, é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível. Muitos diziam, não é mais possível, não há mais possibilidade. Não há mais possibilidade, o corpo dela já está avançado em dias. Não há mais força, não há mais vigor. Talvez as pessoas olhem para a tua vida, para a tua causa, para alguma coisa que você está vivendo e tem dito, não há mais possibilidade, não há meios, não há mais condições. Não há mais condições para quem? Humanas? Não há mais condições humanas, mas há uma condição para Deus. Não é possível humanamente, mas é possível para Deus. Não há como humanamente acontecer, mas para Deus há. Tudo é possível que crê, disse o Senhor Jesus. Tudo é possível aquele que crê. No nome de Cristo Jesus. Anos anteriores foi o tempo da Joana, da Maria, da Francisca, da Raimunda, mas agora o texto diz, a Isabel, cumpriu-se o tempo. Deus está sendo claro. Deus não apenas diz que cumpriu-se um tempo, mas está dizendo, a Isabel, cumpriu-se o tempo. Só que agora não é mais Isabel, agora é você, agora sou eu. Agora é o nosso tempo. Deus agora está falando comigo, está falando com você. Cumpriu-se o tempo de algo acontecer, algo que você no passado vem guardando, vem esperando há muitos anos. No nome de Cristo Jesus, foi a vez dos outros. Você já viu, você já contemplou, você já foi cultos, você já foi cruzadas, você ouviu testemunhos, você ouviu relatos, você viu pessoas à tua direita, à tua esquerda, vizinhos, familiares, amigos, irmãos na fé, sendo contemplados, e você aguardou, chorou, você sofreu, se angustiou, mas agora são eles que vão ver você agora sendo contemplada. Você viu o tempo deles celebrando, se alegrando, mas agora são eles que vão ver a tua celebração. Você viu muitos se alegrarem, mas são eles agora que vão ver você se alegrando, porque chegou o tempo que Deus estabeleceu na tua vida, cumpriu-se o tempo. Esse é o tempo, no nome de Cristo Jesus. Chegou o tempo de Deus mudar essa condição na tua vida. Chegou o tempo em nome de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que Deus, Ele coloca nos nossos lábios um cântico novo, um cântico novo, um cântico novo, um cântico de alegria. Louva a minha alma ao Senhor, louva a minha alma ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Deus vai colocar esse cântico nos teus lábios. O que você tanto esperava, chegou o tempo de acontecer, no nome de Cristo Jesus. O sonho de Isabel era ser mãe. Esse era o sonho dela, um sonho antigo, e de ser mãe, e ela se tornou mãe. Qual é o teu sonho? Qual é o teu grande sonho? Isabel teve o seu dia de satisfação, você vai ter também, no nome de Cristo Jesus, esse dia de grande alegria, de grande satisfação, chegará à tua vida, no nome de Cristo Jesus. Deus mudou a sorte de Isabel, Deus muda também a tua sorte. A Bíblia nos diz, Daniel 2, 21, Deus, Ele muda o tempo e muda as estações, remove reis e estabelece reis. Chegou o dia de Deus, um dia
remover Saul, estabelecer Davi no trono. Por muitos anos Saul esteve no trono, mas chegou o dia que Deus removeu Saul, estabeleceu Davi, porque aquele era o tempo de Davi. Ele esperou, ele confiou e Deus honrou. Por muitos anos as mulheres deram à luz, Isabel viu, olhou, às vezes chorou, se angustiou, mas agora, quem no passado contemplou a vergonha, agora vai contemplar a honra, no nome de Jesus. Quem contemplou a tua vergonha, vai contemplar agora, olha, e Deus vai trazer dupla honra, porque João Batista representa dupla honra, no nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, e louvado seja o nosso Deus. Então, amados, eu deixo essa palavra, essa reflexão do Espírito de Deus para a tua vida. Eu sou apenas um portador da palavra, no nome de Jesus, e o próprio Cristo disse, tudo é possível àquele que crê. Deus abençoe, em nome de Jesus.